Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 3. E o título da mensagem é O Privilégio dos Judeus, a Justiça de Deus. Que diz o seguinte: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgar a Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador? Aleluia, Pai. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. A incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar já para as referências, né? Nós já estamos já hoje no terceiro dia meditando no livro de Romanos, né? Terceiro ou quarto dia, não sei bem o certo. Mas nós ainda não entramos nas referências, né? A mensagem é tão extensa e tão rica, né? Que ocupou esses 2-3 dias últimos, né? Somente na mensagem, no texto da mensagem, né? E ainda dá para meditar mais um pouco, se a gente quiser meditar, ainda dá, né? O Espírito Santo continua falando, abrindo o leque e nos mostrando, através das divinas revelações, quão grande, quão extensa é o alcance dessa mensagem, dessa palavra, ou desta palavra, da palavra de Deus, né? É coisa extraordinária. Ele nos revela a cada leitura algo que nós não tínhamos percebido ou visto antes na leitura anterior, né? A cada dia de pregação. É coisa tremenda. É realmente algo maravilhoso. A revelação que nos é dada através do Espírito Santo do Senhor sobre a santa palavra de Deus. Aleluia, Pai. E a palavra, irmãos, ela sai aqui já marcando, né? Já sai falando a partir do versículo do versículo de número 9, né? Romanos capítulo 3, versículo 9 está escrito, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado. Ou seja, nos 4 cantos da terra, embaixo ou debaixo dos 4 ventos do céu, não existe homem que não está embaixo do pecado. 100% dos homens, dos seres humanos, somos pecadores, né? E dependemos de Cristo para ser redimidos de todos os nossos pecados. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não existe fórmula mágica nenhuma que o homem possa se livrar do pecado, a não ser aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né? O Filho de Deus, o primogênito de Deus, né? O Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o meu Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Somente Ele pode remir o homem dos seus pecados. Ele disse, Ele falou e está escrito, e continua dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu sou, e comigo não há outro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Esse é Jesus, irmãos. É o Nazareno, é o Filho de Deus. É Ele quem está falando, irmãos. Aleluia, Pai. Abre bem os teus ouvidos, irmãos. Irmãos e irmãs, de um modo geral, abre bem os teus ouvidos. Não o que está na cabeça, irmãos, mas o que está no coração, dentro do teu peito. Abre e ouça que o Senhor vai falar com você aqui agora. Amém? Todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Nós, aleluia, Pai, todos estão debaixo do pecado. Nos capítulos 1 e 2, Paulo demonstrou que todo mundo, seja gentil ou judeu, é escravo do pecado. Em Romanos 3:9, Romanos capítulo 3, versículo 9 até o 18, ele explica por que disso. E ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa, que o instiga ao pecado, ou seja, que leva o homem ao pecado e ao mal. Vamos estar sempre, por causa da natureza, querendo pecar, buscando pecar. Ele até tenta evitar e fazer de conta que não, mas pela natureza pecaminosa do homem, ele está sempre buscando o pecado, porque o pecado nos rodeia bem de perto, como diz o Senhor Jesus na sua palavra, né? Aleluia, Pai. Versos 10 ao 18, nota. Disso resulta que todos são culpados e estão sob a condenação divina. Verso 23. A solução de Deus para essa situação trágica é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versos 21 ao 26. Somente Jesus, irmão, somente Ele pode livrar o homem do pecado, né? Aleluia, Pai. E a palavra continua falando, né? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. É um túmulo aberto. É uma cova de defunto aberta ou aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Peçonhas de cobras venenosas, né? Cuja boca está cheia de maldição e amargura, né? Amaldiçoando o teu irmão, o teu próximo, até o teu pai e a tua mãe é capaz de você fazer a mesma coisa, né? E o coração cheio de amargura, de mágoas, de ódio, de rancores, de ressentimentos, né?
por causa da natureza humana. E só Jesus Cristo pode nos resgatar e livrar o homem do pecado. Pode nos perdoar e nos redimir de todo o pecado, através da nossa aceitação a Ele como nosso único e suficiente Salvador, como o verdadeiro Filho de Deus, que derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário, o inocente morrendo pelos pecadores. Somente Ele pode, irmãos. E o dia é hoje. Aceita Jesus hoje, irmãos. Aceita Jesus hoje, irmãs, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Pode ser tarde demais. Se você aceitar Jesus hoje e Ele vier para você nesta noite, você morre salvo. A sua alma vai descansar em paz, né? Então não perca a oportunidade. A oportunidade passa, irmãos. A oportunidade passa, irmãs. Arrependa dos teus pecados. Perdoa hoje. Ama hoje, né? Renuncia hoje o mundo e o pecado, né? Porque a tua natureza é pecaminosa, né? Você pensa que não, mas você tem embaixo da língua, né? Embaixo dos seus lábios, veneno de áspides, de serpentes, de cobras venenosas, veneno de escorpião. Você pensa que não, mas a palavra de Deus afirma categoricamente que você tem, né? Então nós precisamos reconhecer a nossa miséria. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Não há um justo. Estes versículos expressam o exato conceito da natureza humana. Todas as pessoas, homens e mulheres, machos e fêmeas, no seu coração, no seu estado natural, ou seja, sem ter mudado o seu curso de vida, sem ter aceitado a Jesus, sem ter tido a tua vida transformada, né? Todas as pessoas no seu estado natural são pecadoras. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a conformar-se com o mundo, né? Ver o estudo Relacionamento entre o Crente e o Mundo, página 1957. Quanto ao diabo, ver Mateus, capítulo 4, versículo 10, nota. E quanto à natureza pecaminosa, ver o estudo As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, página 1802. Todos são culpados de desviar-se do caminho da piedade para o caminho do egoísmo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não há temor de Deus, porque a humanidade continua em tão deplorável condição? Aleluia, Pai. Esta é a pergunta. Não há temor de Deus. Por que a humanidade continua em tão deplorável condição? Porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Este é o fato de todo homem viver nessa condição, porque não teme a Deus. Salmo 111, versículo 10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o homem só consegue se desviar do pecado quando ele teme a Deus. Quando ele teme a Deus, ele consegue se desviar do pecado. Porque por natureza, a hora que ele vai pecar, o Espírito Santo do Senhor que habita nele, porque aceitou a Jesus e vive com a sua vida em santificação, ele fala, não. Ele fala no nosso coração. E na hora, o temor de Deus sobe e nós tememos
e não praticamos o pecado. Porque a natureza do ser humano, do homem, ela é pecaminosa, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por que a humanidade continua em tão deplorável condição? Porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, quem não teme a Deus, ele fala, não, Deus não vai se importar com isso não. Deus não está ligando. Ou pior ainda, não, Deus não está nem vendo. Deus não está nem olhando para mim, para as coisas que eu estou fazendo, não. Posso fazer tranquilamente, que Deus não está nem vendo. Pior ainda, ele vai mais longe com a sua incredulidade, porque não teme a Deus. Aleluia, Pai. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Provérbios, capítulo 6, capítulo 16, provérbio não tem capítulo, né? Provérbio 16, versículo 6. Confira em Provérbios 3, versículo 7. Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 9, versículo 10. Em Atos, capítulo 5, versículo 11, nota. E o estudo, o temor do Senhor, página 1301. Romanos, capítulo 3, versículo 21. A justiça de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos 21, 3, 21, né? Aleluia, Pai. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pela obra da lei, porque pela lei vem o conhecimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se você vive sem lei, irmão, você é como um animal. Se você vive sem lei, irmã, você é como um animal. Então você precisa buscar a lei para entender, para conhecer. E se você conhece a lei, você então precisa se desviar do mal, porque você conhece. Não tem como você falar que não sabia, como você falar que nunca ouviu, que ninguém nunca te falou, porque eu estou te falando aqui agora. Não adianta você tapar os ouvidos para não ver, porque se você tapar os ouvidos para não ouvir, você já participou de ter conhecido sim a lei. Porque você agiu de forma pecaminosa para impedir o teu coração que ouvisse, entendesse e não se arrepender. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A justiça de Deus. Esta expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, dentro das normas da sua justiça, verso 26, leva-nos a um relacionamento correto com ele, mesmo e nos liberta do poder do mal. Atos, a operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Ver em Salmos 98, verso 1 e 2. Isaías capítulo 46, versículos 13. Isaías capítulo 51, versículos 5 a 8. Isaías capítulo 56, versículos 1 e 2, nota. Isaías capítulo 62, versículo 1. Ver em Salmos 32, verso 2, nota. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado. Como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente. Ela se mantém nova e suficiente. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação, página 1695. Essa justiça de Deus é nossa, mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 22. Aleluia, Pai.
Louvado seja Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Né? Essa manifestação, irmãos, ela veio através de Jesus, pela lei da graça e da justiça. Né? Pela fé, justiça e graça. Né? Por isso ela foi manifestada. Né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Se você crê em Jesus, irmãos, você então tomou conhecimento da lei, sim. Não através da lei na escrita da letra, mas através da lei que veio por Jesus Cristo, através da fé. Graça e justiça, né? Então você tomou conhecimento, você conhece e você não tem escapatória, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Mas e se eu não crer, o que vai acontecer comigo? Você já está condenado, irmãos. Você já vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você será lançado no lago de fogo junto com Satanás. Então busque a Deus, aceite a Jesus e busque conhecer e principalmente temer. Porque quando você teme, Ele te dá graça, acrescenta a sua fé, te dá conhecimento, sabedoria, entendimento e você consegue se desviar do mal. Né? Porque todos pecaram todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você não tem que pagar nada, irmãos. Você não tem que pagar nada, irmãs. Apenas aceitar a Jesus e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a sua vida salvar. Porque todos os homens estão debaixo do pecado. Você não tem que falar, não tem pecado. Você tem. Só de você falar que não tem pecado, você já está pecando. Se você não tinha até agora, esse era o seu primeiro pecado. Porque você teve coragem de falar que você não tem pecado. Que você é santo. Que você é santa. Você é um santarrão. Você é uma santarrona. É isso que vocês é. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Enquanto Deus te deu fôlego de vida, enquanto Deus não tirou sua vida, Ele estava sendo longânimo com você. Estava tendo paciência com você, esperando que você um dia reconhecesse o seu poder e a sua graça, né? Para que você pudesse não ser lançado no lago de fogo, nas trevas exteriores, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, onde haverá pranto e ranger de dentes, né? Deus é longânimo, paciencioso, né? E Deus está esperando. Ele está com as mãos estendidas, esperando que você reconheça e busque dele a graça para ser salvo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado, como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente, ela se mantém para a nova e suficiente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A nossa fé é mediante Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Vemos aqui
que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. Não tem outro, irmãos. O resto é falso. Esse é o único e fiel e verdadeiro, né, motivador da nossa fé, né? Essa justiça de Deus é nossa fé mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 22. Fé em Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. Confira em João 3,16. Atos capítulo 16, versículo 31. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação, para uma exposição sobre a fé para a salvação. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Já quero aproveitar aqui no final deste vídeo e desejar a todas as pessoas, só aqueles que me ouvem, que me veem, né, um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar que 2023 seja um ano de fé, de graça, de justiça e, sobretudo, de prosperidade na sua vida, no seu lar, na sua casa e em toda a sua família, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de prosperidade, irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.